Bom dia, queridos alunos do quinto ano A e B. Estamos aqui para mais uma aula de História. Essa aula de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer revisão de conteúdos e correções. Ao passo que nós formos fazendo as correções, já estaremos fazendo a revisão. Certo? Então, vamos dar início. No sumário, nós temos ponto 1 e ponto 2. No ponto 1, retomada de conteúdos e correções. O que é essa retomada? Justamente o momento que a gente vai revisando ao passo que vai fazendo as correções. No ponto 2, estudo de texto, escrita egípcia. Revisão de conteúdos e correções. Nós vamos dar início retomando a aula 1. Com o título A Oralidade dos Povos Mantém as Tradições Vivas, a tradição oral e a cultura dos povos nativos. Nós vamos nas correções das páginas 4, 5, 7 e 8. E no caderno de atividades nós vamos fazer as correções nas páginas 71 e 72. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês aí, na página 4, para nós iniciarmos a nossa correção. Essa correção de atividade falando sobre a oralidade dos povos que mantém as tradições vivas. Quando nós falávamos a questão da tradição oral e a cultura dos povos nativos, que se usou muito a tradição oral e essa cultura dos nativos, que é a cultura dos povos indígenas. Na página 4, dando início à correção, vejamos o seguinte. Leia esta trova criada por Aldemar Tavares, onde eu apresentei para vocês na primeira aula esse texto chamado Trova, e após a leitura do texto, responda as questões. Letra A. Qual é a função do objeto citado no texto? Então, o objeto citado no texto, no caso, é uma rede. Lembra que Tia falou e que nós fizemos a leitura? Pode ser usado para dormir, descansar, sentar. Letra B. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Qual? Sim, para dormir em redes é necessário se deitar enviesado, ou seja, a forma de deitar é diferente de deitar na cama. Então, feita a correção da A e B. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram o Brasil com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam, debaixo para se aquentarem, faziam seus fogos. Então, o que é esteio? Peça em madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. E a rede nós já falamos anteriormente. De acordo com a carta, responda às questões. A. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? O uso de rede fazia parte da cultura dos indígenas que aqui viviam. Essa é a resposta. Letra B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim, ele se tornou parte da cultura brasileira. Dando continuidade à nossa correção, vamos para a página 5. Então, na página 5, após a leitura da fotografia que mostra um grupo Maori, etnia habitante da Nova Zelândia. Letra A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? É uma imagem em preto e branco, mas que dá para visualizar e contar as pessoas que estão retratadas na imagem. Então, a resposta: foram retratadas 16 pessoas. Letra B. Conforme o texto que descreve a imagem,
Que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Atividades relacionadas a tradições escritas? Não. Atividades relacionadas a tradições orais, a segunda alternativa, porque nós estamos falando da tradição oral. Dando continuidade, vamos agora para a página 7. Abram a apostila na página 7. Então, na página 7, tem a leitura de trechos de uma história contada pelo Novo Nhengatu, falantes de Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Após a leitura, de acordo com a leitura, que vocês devem ter feito com muita atenção para ter uma boa compreensão, responda às questões. A. Marque X na alternativa referente à história de tradição Nhengatu. Duas alternativas para você identificar a alternativa referente à história de tradição. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade. Não é essa. Esse texto é um mito. É a resposta correta. Marque o X na segunda alternativa. Letra B. Como os indígenas, por meio do mito, perceberam a passagem do tempo? Eles perceberam que os mitos são reproduzidos no decorrer do tempo, com o intuito de explicar a origem de algo. Nesse caso, no texto apresentado, é relatada a origem do ser humano e a do canto, o que ocorreu com a interferência de alguns deuses. Essa é a resposta. Continuando a nossa correção, vamos para a página 8. Letra C. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? O xamã ou pajé. Letra D. Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Compartilhamentos de história, desse tipo de história para os povos indígenas. Compartilhar histórias por meio da oralidade é importante para a preservação da cultura desses povos. Então, agora nós vamos para a correção no caderno de atividades. Vocês peguem o caderno de atividades, ou seja, abram as páginas do caderno de atividade, páginas 71 e 72, para fazermos a correção. Na página 71, a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Leia esta imagem, onde mostra a área interna de uma casa indígena conhecida como OP. Após a leitura, vêm as questões. Letra A. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma OP? Tradição escrita? Não. Tradição oral? Essa é a resposta. Letra B. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OP. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam uma OP? Então, de acordo com a imagem, outras pessoas que frequentam, crianças também frequentam a OP. Na foto aí, registrou-se o momento em que o cacique da aldeia Guarani, Tecoa Piau, se reuniu com crianças da comunidade. Então aí é o cacique da aldeia Guarani que se reuniu com crianças da comunidade. O cacique é
Tecoa, Piau. Essas reuniões são importantes para preservar a tradição e a cultura indígena. Continuando a nossa correção, na página 72. Então, na página 72, segunda questão. Conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Letra A. Ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar culturas de tradições orais. A palavra formada é mito, mitos. Letra B. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? Então, para os povos indígenas, o pajé ou xamã é o responsável por transmitir conhecimentos e assim possibilitar a preservação de tradições. Então, pajé ou xamã. E para os povos africanos, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos tradicionais? Então, para os africanos, o griot é o principal responsável por transmitir, por meio da oralidade, os conhecimentos tradicionais dos povos africanos. Letra D. Esta ilustração mostra como é o interior de uma ópera. Em uma folha à parte, desenhe as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Então, aí a representação de uma pessoa idosa contando história, há um grupo de jovens, crianças dançando de mãos dadas, onde tem o pajé com instrumentos musicais e jovens sentados conversando com o pajé. Essa é uma possibilidade de resposta que você pode fazer dessa forma, tá certo? Não quer dizer que essa é a única forma de você responder, mas é uma possibilidade, uma sugestão. Terceira questão. Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise um mito de origem indígena. Depois registre esse mito em forma de quadrinhos. Lembre-se de dar um título para a sua criação. Eu vi muitas criatividades vocês enviaram e achei bastante interessante o que vocês criaram, o que vocês registraram e é considerado, tá certo? Então, encerrando a correção na página 72, vamos voltar à apostila, agora para a página 9, na aula 2, onde nós vamos povos africanos e suas tradições orais. E vamos dar continuidade ao estudo com as tradições orais, fazendo as correções nas páginas 9, 14, 15 e 18. E no caderno de atividade, as páginas 73 e 74. Então, abram na página 9 e vamos iniciar. Outros olhares. Então, vocês devem ter feito a leitura destas imagens. Pode utilizar também o QR Code e aí vão responder em seguida. Letra A. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia em uma parede de pedra. Então, dá para você perceber que é a primeira imagem que você vai colocar a letra P dentro do quadrinho, que é uma arte produzida entre 10.000 e 6.000 anos atrás, encontrada no Parque Nacional das 7 Cidades, Piracuruca, no Piauí. Letra B. Marque a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. A outra imagem, que é uma esteira produzida pela etnia Canela Rancocamecrá, em 1950, da aldeia do Ponto Barra do Corda, no Maranhão. Então, essa segunda imagem, letra E. Letra C.
Quais são as semelhanças e diferenças de produção entre essas duas criações? Tia vai dar a sugestão e a possibilidade de você perceber as semelhanças e diferenças, tá certo? Que você pode ter escrito em outras palavras, mas que, resumindo, tem o mesmo sentido. A grafia foi produzida por povos da pré-história, com tinta vermelha em uma parede de pedra, há muito tempo, entre 10.000 e 6.000 anos atrás. A tapeçaria foi produzida pela etnia Canela Rancocamekrá em 1950, com trançados de palha. Então, ambas elas são expressões das tradições culturais de sociedades que habitavam ou que habitam as terras onde atualmente é o Brasil. Os padrões também se assemelham pela forma. Então, agora vamos passar para a página 14, dando continuidade à nossa correção. A respeito dos griots, leia este texto. Então, esse texto foi lido na aula, durante a aula, vocês fizeram a leitura em casa. Agora vamos passar para a parte das questões. Com base no texto e em seus conhecimentos, a respeito da tradição oral na África, responda às questões. Letra A. Que tempo da natureza foi narrado pelo griot? Foi no tempo do plantio do trigo? Não. Colheita do milho? Sim. Plantação de mandioca? Não. Então você marca só na colheita de milho. Letra B. Por que o griot estava cantando? Para encorajar o trabalho na colheita, recordar o tempo de boa colheita e dar fartura e lembrar também dos tempos diferentes que requerem coragem, ou melhor, dos tempos difíceis, gente. Não é tempos diferentes, dos tempos difíceis que requerem coragem. Letra C. Que instrumentos musicais são tocados pelos griots? Os instrumentos usados pelos griots são balafon, cora e tambores. Balafon, cora e tambores. Quais são as funções desempenhadas pelos griots? Funções de educadores, poetas, músicos, cantores e guardiões do conhecimento. Você conhece alguém que conta histórias? Identifique quem é essa pessoa e explique o motivo de ela contar essas histórias. Vamos agora para a correção na página 15. Leia estas imagens de manifestações culturais tradicionais. Tem duas imagens. Na primeira, representa dança do folclore russo. Na segunda, teatro de sombras na Indonésia. De acordo com a leitura das fotos, responda às questões. A. Numere as imagens de acordo com o tipo de manifestação cultural. 1. Teatro de sombras indonésio. 2. Dança folclórica russa. B. O que possibilita a prática dessas manifestações culturais na atualidade? Essas manifestações ainda são práticas em decorrência de sua repetição e dos ensinamentos dos mais velhos. C. É possível afirmar que essas manifestações culturais também fazem parte da tradição oral? Justifique sua resposta. Sim, as tradições orais também incluem danças e alguns tipos de apresentações que são passadas de geração a geração. Passamos agora para a correção na página 18.
Marque X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Temos duas imagens, a que representa a tradição oral é a segunda imagem, onde você deve marcar o X no quadrinho. Justifique sua resposta. As tradições orais dos povos africanos e indígenas se manifestam na coletividade, ou seja, em grupo, sendo compartilhadas pelos mais idosos do grupo com os mais jovens. Segunda questão. Neste caça-palavras, encontre 8 termos que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Então, você deve encontrar no caça-palavras canto, provérbios, dança, ritos, música, conversas, poesia e símbolos. Terceira questão. Marque X nas alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. Eu vou ler só as alternativas em que você deve marcar o X. A primeira, as palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o ioruba. E a última alternativa, as diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Vamos agora para o caderno de atividade, onde vocês vão abrir na página 73 e 74. Na página 73, risque as letras F, M e B dos quadradinhos e descubra com as letras restantes 2 maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Após riscar essas letras, escreva as respostas. A palavra, as 2 maneiras é repetição e convivência. Quinta questão. Use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas. Então, após a leitura das ilustrações, vamos lá para preencher os espaços. Nas tradições orais africanas, os griots são responsáveis por transmitir conhecimentos com base em mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam instrumentos musicais e dançam. Vamos agora para a página 74. Então, na página 74, estudamos que há diversos idiomas no mundo. Pinte as ilustrações que representam os motivos de existirem tantas línguas diferentes. Então, todas as imagens podem ser coloridas por vocês. Por quê? Porque elas representam os motivos de existirem tantas línguas. Então, todos esses povos são contribuintes. Vem a questão da migração, a transmissão de geração para geração e diferenças culturais. Podem ser coloridas todas as imagens, tá certo? Voltando aí para a apostila, vamos agora para a aula 3, onde nós vamos ver a questão da escrita. Registro e expressão do conhecimento humano. E vamos dar início à nossa correção sobre essa parte de estudo que fala a respeito da escrita e da expressão do conhecimento humano, como surgiu a escrita, que nós estudamos na aula anterior. E agora nós vamos realizar a correção das atividades propostas em relação ao nosso estudo que foi feito sobre a escrita. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 20. Você sabia
que antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos chamados pictogramas? Observe estas imagens, que representam pictogramas sumérios criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Na primeira, você vai escrever abaixo de cada imagem no quadrinho o que significa cada imagem de pictograma representado. Na primeira, pássaro, a outra, boi, água. A outra abaixo do pássaro, grãos, cabeça, peixe. Então, tem um banco de palavras aí, onde você vai distribuir de acordo com as imagens, com os pictogramas representados. Segunda questão, use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Aí você vai usar de acordo com a sua imaginação, com a sua criatividade. Agora peça a um colega que interprete a frase que você formou. Como não vai ser possível você pedir a um colega, lógico que você deve ter pedido, como não foi possível, deve ter pedido a alguém da sua casa. Depois de você usar os pictogramas, pede alguém para interpretar a sua frase. Letra B. A frase foi decifrada exatamente da maneira como você a criou? Aí você vai dizer se a pessoa conseguiu decifrar exatamente da maneira que você criou. Vamos passar agora para a página 23. Dando continuidade ao estudo sobre o surgimento da escrita e os primeiros registros dessa escrita. Que, como eu falei na aula anterior, que os registros foram feitos em argila, de forma bem diferenciada da atualidade. E aí, esses registros foram encontrados ao longo do tempo, depois de ter sido feitas escavações, pesquisas e estudos, e tem todo o contexto, o estudo que nós falávamos na aula anterior, e agora vamos à realização da correção na página 23. Então, na página 23, esta imagem aí mostra um tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Após ler os textos, responda às questões. A. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Então, depois da leitura dos textos, explicações, você vai conseguir responder que os mesopotâmicos faziam seus registros com cunhas em tabletes de argila. Letra B. Indique com X o tipo de informação registrado no tablete de acordo com a explicação que acompanha a imagem. O primeiro quadro tem família, não é esse. Religião, também não. Alimentos, sim. Justifique sua resposta. De acordo com a explicação, foram registradas no tablete informações a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles. Letra C. No espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Então, você vai fazer de acordo com a sua criatividade. Você deve ter criado símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem anterior. E agora nós vamos para o caderno de atividades, onde você vai abrir nas páginas 75 e 76. Abrindo o caderno de atividade na página 75. Acompanhe a correção. Primeiro,
você estudou o surgimento da escrita, o local onde foram encontrados os registros escritos mais antigos e os povos que produziam esses registros. Agora use as seguintes pistas para completar a cruzadinha. Letra A. Ação de representar por meio da escrita. Escrever. Letra B. Povo que desenvolveu seu sistema de escrita registrado em tabletes de argila. Sumério. Letra C. Lugar onde foram encontrados os registros escritos mais antigos. Mesopotâmia. Letra D. Inicialmente a escrita era usada para registrar a quantidade de alimentos, impostos, histórias e leis. Seguindo para a página 76. Qual é a finalidade da escrita na atualidade? Então, vocês devem registrar, de acordo com o conhecimento de vocês, a respeito do uso da escrita na atualidade. Ou seja, no cotidiano de vocês. No cotidiano de vocês, para que é utilizada a escrita? Em que é que ela serve? Qual o objetivo de vocês utilizarem a escrita no seu dia a dia? Como, por exemplo, em sala de aula, vocês utilizam para que a escrita? O que vocês fazem? Qual o objetivo de utilizar a escrita? Você pode colocar registros de documentos, registrar atividades, resolver atividades, textos, escrita de textos. Então, são diversas as formas que você pode responder para escrever mensagens, enviar mensagens e etc. Essa resposta é de acordo com o que você compreende a escrita na atualidade, no seu cotidiano, que é considerável desde que você coloque de acordo com o conteúdo em relação à escrita. Ligue cada imagem ao nome correspondente. Então, a primeira imagem é a cunha, a outra é o tablete de argila, a outra é a escrita cuneiforme e a última é o selo cilíndrico. Certo? Então, finalizando as correções, vamos dar continuidade à nossa aula. Com o estudo do texto, que vocês vão acompanhar aí na apostila de vocês, na página 24 e 25. Na página 24, estudo do texto, a escrita egípcia. Escrita egípcia, assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica. Então, essa é uma das formas de escrita usada pelos egípcios. E aí vocês podem utilizar também o QR Code para visualizar as imagens, certo? Dando continuidade, poucos egípcios sabiam ler e escrever, apenas o rei, a família do rei, os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento. Ou seja, esse direito não era dado para todos os egípcios. Esse direito era dado só apenas para o rei, para a sua família, os sacerdotes e os escribas. Os escribas eram chamados assim porque sua função era escrever e registrar informações entre elas. Entre essas informações registradas, escritas, nós vamos ver quais eram elas. Impostos a serem pagos ao faraó, que era o rei, a vida do faraó, textos considerados sagrados. E na seção Você Sabia?
entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos e na parte ventral do casco de tartarugas. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Aí nós estamos vendo na imagem uma parte de uma tartaruga com escritas chineses. É uma escrita bem diferente da nossa realidade, bem diferente do nosso conhecimento, né? Também tem aí as imagens onde você pode abrir o QR Code para visualizar essas escritas e algumas imagens. Na página seguinte, a página 25, você sabia que para escrever os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de papiro? Então, o papiro ele era feito com o caule de uma planta de mesmo nome que crescia nas margens do rio Nilo. Então, temos aí algumas imagens onde você vai fazer a leitura dessas imagens. Aí a planta, né, papiro, que ela crescia às margens do rio Nilo, e aí mostrando também a fabricação desse papel. As tiras de papiro eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Depois as tiras eram colocadas umas sobre as outras, uma camada na horizontal, outra na vertical, formando uma malha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Aí nós estamos vendo o fragmento de papiro encontrado há aproximadamente 250 anos. Nesse suporte estão registradas em forma de hieróglifos mais de 700 indicações de remédios. Então vocês podem visualizar utilizando o QR Code nesse estudo dessas novas escritas que nós acabamos de ver, a escrita egípcia e a escrita também dos chineses, não é isso? Esse estudo vocês encontram nas páginas 24 e 25 da apostila e vocês vão realizar as atividades na página 26. Então chegamos ao final de mais uma aula de história. Quero agradecer a atenção de todos vocês, tenham bom estudo, façam as leituras que forem necessárias para uma melhor compreensão, realizem a atividade da página 26, tenham todos um bom dia e até a próxima aula, se Deus quiser.